Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo aqui no canal do Disputa Acirrada. Um canal que tem a prerrogativa de falar sobre os acontecimentos do mundo do futebol. Em todas as séries, em todos os vídeos que eu já fiz, foram vídeos pautados em estudo. Por mais que se tenha opinião contrária, e eu entendo por que tem opinião contrária, os vídeos desse canal são baseados em estudo. Por incrível que pareça, eu participo de outros canais que falam sobre o tema futebol, de várias agremiações aí pela internet. E o que eu tenho visto é que o lado passional das pessoas dá engajamento. O lado conhecido como lado clubista, né? Mas vamos dizer assim que isso daí é um pejorativo, que quer dizer também passionalidade, fanatismo, apego, torpência e por aí vai. Eu estava meio relutante de fazer esse vídeo porque, assim, para mim é indiferente, porque as pessoas têm que ser aquilo que elas são. Eu acho que a autenticidade ela é benéfica. E você saber as suas virtudes e os seus defeitos mostram que você caminha pelo caminho da sabedoria. A vida não é um acontecimento aleatório para mim. A vida é um propósito. E assim como você, eu, entramos nas escolas da vida, e nessas escolas da vida há uma missão a ser cumprida, a própria existência mostra que aqui estamos de passagem para o cumprimento de uma missão. Muitos levam isso como algo aleatório, que simplesmente estão aqui de passagem e tem que fazer aquilo que sentir de fazer. Porque senão se há uma explicação real pela ciência do significado da vida. Então vive-se as emoções que se quer viver, pensa-se o que se quer pensar, mas desculpe aqueles que não têm nenhuma credulidade, eu não trato desses assuntos sobre credulidade aqui, mas é notório que o papel da vida, quando você vê isso em diferentes elementos da natureza, nos insetos, nos animais, etc., há um papel muito mais além do que simplesmente ser um caçador ou a caça do seu predador, ou será vítima do seu predador. Vai muito mais além. E eu confio muito que quando você caminha pelo caminho da sobriedade, pelo caminho do equilíbrio, eu vou conseguir uma resposta nessa vida, ou além dela, muito mais proveitosa. Trocando em miúdos. Estou vendo aqui, e isso aqui é uma pequena amostra daquilo que nós temos na nossa sociedade. E a forma como a nossa sociedade se organiza e se comunica e estabelece as regras para o convívio, também se expande para o meio desportivo e para outros meios. O meio desportivo é uma amostra. Há outros meios de convívio, como o convívio religioso, como o convívio acadêmico, né, como o convívio de organizações sem fins lucrativos e por aí vai.
como o tema do canal é esporte, aqui eu falo sobre esporte. Mas eu quero pedir a vocês que abram mais a sua visão e deixem um pouco de lado a sua paixão pela sua agremiação favorita. Eu estou para mostrar aqui uma pequena amostra e gostaria que vocês compartilhassem o vídeo para ver se os meus olhos estão vendo coisas ou se realmente isso existe e continua existindo nas disputas pelo gramado afora pelo Brasil. Nós sabemos que o Flamengo é o clube mais popular do Brasil. Isso não é um vídeo para atacar o Flamengo, porque eu não tenho provas, eu não sou um delegado, eu não sou um investigador, eu não estou metido com o sistema judiciário do país. Mas todos aqueles que têm um pouco de senso de justiça gostam de analisar os lances polêmicos das partidas. E aqui eu vou analisar com vocês, uma breve análise, só simplesmente fazer algumas considerações sobre alguns lances, os mais capitais, para não se alongar o vídeo. Sobre alguns lances que fizeram com que o Clube de Regatas Flamengo saísse muito beneficiado de algumas partidas cruciais que os levou, o que o favoreceu para conquistar os títulos que ele tem em sua galeria. Então a gente vai ver aqui a história do maior roubo do futebol brasileiro. Eu não vou dar play no vídeo, porque primeiro eu não vou dar play no vídeo de forma integral. Eu vou pegar algumas partes para mostrar em câmera lenta algumas coisas que aconteceu nessa partida sobre a administração do José Roberto Wright, as coisas mais bizarras que deixam qualquer um que tem um pouco de senso, que tem um pouco de prerrogativa de justiça dentro de si, abismado. Então aqui você vai ver o canal aqui do Marcelo Machado, acho que é o que mais tem visualização, mas nós temos outros, espalhados por aí. Acho que você faz uma réplica, você coloca isso, mas os direitos autorais, eu não lembro qual é a transmissora, se é a Rede Globo, se é a Rede Bandeirantes, se é o Luciano do Vale narrando, mas é a Rede Globo, tá? Então eu vou passar aqui. Você vai ver que os comentaristas aqui da Rede Globo falam do absurdo que o Wright vinha praticando na partida. Inclusive o saudoso Luciano do Vale faz um aviso sobre os caminhos que o futebol brasileiro estava tomando. Ou seja, um aviso e também uma espécie de alfinetada para aquilo que estava acontecendo e que é passível de conclusão de qualquer um que estivesse no estádio que não tivesse uma posição favorável a qualquer um dos clubes de futebol. É claro que os torcedores do Atlético Mineiro se sentiram revoltados com isso, tamanha revolta que hoje se tem uma cultura em Belo Horizonte de todo molequinho, toda criancinha que gosta de futebol, que torce para o Atlético, é ensinado a repudiar o Flamengo. Por quê? Por causa da baliza e por causa da demonstração deste vídeo aqui e de outros vídeos. Esse aqui é só uma amostra, tem outros vídeos que você pode procurar pela internet e ver. Eu recentemente participava de alguns canais flamenguistas porque eu acho que a internet tem que ser democrática e a gente tem que ter uma aproximação e parar com essa idiotice de odiar aquele que veste uma camisa diferente da nossa. Porque isso é coisa de pessoas que ainda têm aquela mente medieval, né? Então eu vou startar aqui o vídeo só para mostrar para esses senhores
que as provas dos meus argumentos se baseiam em vídeos e em análise. Não se baseiam em galhofa, não se baseiam em alfinetadas, não se baseiam em hipocrisias, porque se você digitar os maiores roubos do futebol brasileiro, você vai ver vários clubes, mas assim, o que mais vai aparecer, o que muito mais vai aparecer, roubos, assim considerados por aqueles que publicam um vídeo, pró Clube de Regatas do Flamengo, né? Então eu vou pôr aqui no lance mais capital, que é o lance da entrada do Reinaldo no Zico, né? Vamos lá. Tiro colocando acima da meta do goleiro Raul. Então vai ser repetida essa entrada. Eu vou pôr na velocidade e vai ter uma câmera aproximada. Eu vou dar um pouquinho de segmento. Cartão vermelho. Reinaldo está expulso do jogo porque atingiu o Zico. Cartão vermelho, está expulso do gramado Reinaldo. Aí está o replay. Vou pôr aqui a velocidade, a menor velocidade possível, né? Para que a gente faça uma análise. E vai ter um zoom depois disso aqui. Então eu vou dar o play aqui. A falta, pessoal, se alega que a falta foi por trás, quando que na verdade há uma lateralidade da jogada. Vamos voltar aqui um pouquinho. Tá vendo? Reinaldo não está atrás do Zico. Reinaldo aplica uma tesoura. Passível de cartão vermelho? Se realmente pegasse o Zico, contundisse o Zico, para mim era passível de cartão vermelho. Mas notem que não há pegada porque o Zico ele sai ileso na jogada. Uma voadora dessa daqui ia destruir o jogador. Se pega para valer. A plasticidade da jogada mostra que há um excesso feito pelo Reinaldo. Mas, na minha opinião, passível de cartão amarelo. Como uma demonstração de controle. E não um cartão vermelho direto. Porque há outras jogadas que o próprio time do Flamengo, você vai ver isso em outros vídeos pela internet, entra de forma duríssima, tão mais duras quanto essa, e nem cartão amarelo eles levam. Então as pessoas que falam que o José Roberto Wright tinha naquele momento um critério na adoção de cartão vermelho nas jogadas onde as divididas fossem de impacto por trás, né, e fossem plasticamente muito duras, ele adotaria a aplicação do cartão amarelo. Mas isso ele adotou somente no segundo tempo, e não no primeiro. E há um lance no segundo tempo, que depois que ele expulsa todos os jogadores do Atlético Mineiro, vem um jogador do Flamengo e pratica uma entrada brutal também, em um jogador do Atlético Mineiro, e nem amarelo recebe. Então não há um critério. Se o critério era entrada brusca e violenta, passível de cartão vermelho, sendo por trás, pela frente, não importa, passível de cartão vermelho. E aqui não há entrada por trás, há uma entrada lateral. Prestem atenção. Entrada lateral. Tá vendo aqui? Reinaldo está na lateralidade do Zico. Ele abre as pernas, ele vai aplicar essa tesoura e pega na lateralidade. Ele abre as pernas de forma plástica, mas os joelhos do Reinaldo acabam acertando o pé do Zico. Para quem jogou bola, sabe que uma entrada de tesoura é quando você vai com os calcanhares direto no pé de condução da bola do seu adversário. Você avança com os calcanhares, você abre
E ali os calcanhares vêm dessa forma aqui. Porque se você pegar um no outro, você quebra a própria perna, né? Você vai vir dessa forma aqui, ó. Essa é uma jogada destruidora. O cara que aplica esse tipo de jogada e acerta é passível de ser preso. Não é passível de cartão vermelho, é passível de ser preso, porque isso é uma agressão. Correto? Mas é que aqui a jogada plástica do Reinaldo, mas ele não pega dessa forma o Zico. Os joelhos, olha aqui a perna do Zico, ó. Aqui, ó. Os joelhos do Reinaldo pega. Ou seja, há uma espécie de encontrão no pé, com os joelhos. E o Zico, logicamente, vai cair com esse impacto. Mas não era para um vermelho. Olha lá. Viu? Viram a jogada? Vai se repetir, vocês podem repetir isso daí. E vislumbrar essa análise do jeito que eu estou analisando aqui. Então, essa é a entrada do Reinaldo, para mim, passível de cartão amarelo e não vermelho. Tá bom? Vai se repetir várias vezes. Vou passar pausar o vídeo, voltar à velocidade normal. Expulso, hein? Está expulso o Reinaldo. Expulsou o Reinaldo, correto? Vamos passar aqui direto para a continuidade da partida. E esse lance aqui, eu só vou falar sobre esse lance, tá? Eu poderia estar aqui fazendo um vídeo de 1 hora falando sobre lances que tem a prerrogativa de má intenção por parte da arbitragem com o adversário, desse caso do Flamengo, tá? Então eu vou passar aqui essa imagem aqui, tá bom? Isso aqui é a torcida gritando no estádio, tá, pessoal? Gritando pro José Roberto Wright, tá bom? Jogada do Atlético, eles vêm armando o ataque, né? E é parado de forma faltosa, não sei se é nesse lance aqui, vamos dar uma prosseguida. Acompanhando esse ataque do Atlético, Há uma disputa de bola aqui, é uma falta que o José Roberto Wright dá. Nesse lance aqui, ó, para cá, um pouquinho para cá, e ele impede com que seja cobrado a falta rapidamente pelo atleticano. Dá uma olhada. também. O Reinaldo está ali fora do banco, gesticulando. Gerson, a expulsão do Reinaldo. Olha só o que ele fez, pessoal. Olha só o que ele fez. Praticamente jogou de zagueiro. Jogou de mas, além de bloquear a batida rápida da falta, ele impede que o cara bata rapidamente a falta. E além de ele fazer isso, o jogador do Atlético vai de encontro à bola, que ele bater rápido a falta, ele vem, dá uma peitada no jogador. Aí o jogador fala alguma coisa para ele, ele expulsa o jogador. Dá uma olhada nisso. Eu vou só até aí, tá bom? Olha isso. Gerson, o Éder tá Outro, hein? Outro. expulso do campo. O Éder. Éder expulso, o Vaguinho pede pro técnico do Atlético tirar o time. E a diretoria do Atlético entra em campo e o diretor quer agredir o Zé Roberto Wright. Se você tiver dúvida, você pode repetir. Não vou ficar repetindo assim o vídeo. Isso aí me dá asco. Isso aí me dá asco. É porque que as pessoas que têm um pouco de senso de justiça, quando falam desses lances, isso aqui aconteceu em 1980, 79, eu não lembro que ano, foi 81, ali, 81, Libertadores de 81. Só que tem um vídeo antes de um jogo de 1980 que é tão pavoroso quanto, que o Flamengo é extremamente beneficiado. Lances assim de altíssima interferência malévola mesmo contra o Atlético Mineiro, que era o time que peitava o Flamengo naquele tempo, né? Então, pessoal, para aqueles que têm alguma dúvida, é só pegar os vídeos e analisar, deixar a passionalidade de lado e analisar.
para que seja desenvolvido nas pessoas um senso de observação que vai além da contaminação passional, emocional que você tem pelo seu clube de coração, nesse caso o Flamengo. Posso fazer de outros times, o Corinthians também é um time extremamente beneficiado pela arbitragem. Os dois do Brasil, os dois que têm maior torcida, eles são beneficiados pela arbitragem. A arbitragem comete erros gravíssimos contra os adversários a favor desses dois clubes. E as provas estão nos vídeos, e as provas estão no Zoom, e as provas estão na análise, quando você faz uma análise científica mesmo, pondo de lado. O Palmeiras, eu já vi outros jogos. Para falar a verdade, foram poucos os jogos. Mas há lances que a arbitragem favorece também o Palmeiras. Mas assim, perto da biblioteca que se tem do Flamengo e do Corinthians, é assim, uma coisa de 1%, pessoal. 1%. Os jogos do São Paulo também tem, todos têm, todos. Mas a grande biblioteca vai ser contra o Flamengo. Isso porque os outros detestam o Flamengo? Não. Isso é porque existem os registros. Simplesmente por isso. Existem os registros. Os registros estão aí para quem quiser conferir. Hoje o YouTube é uma biblioteca aberta, pública, a qualquer um sobre consulta. E você pode, qualquer um pode pegar isso e ver. E analisar, e dar zoom, aumentar a tela, verificar. Entenderam? Então, para os flamenguistas, os mais apaixonados, independente da sua paixão, independente do seu tamanho, do seu amor, eu acho que para que se haja um desenvolvimento próprio pessoal, um avanço pessoal, há necessidade de uma análise da forma como que você vê os outros quando fazem comentários ou críticas em detrimento daquilo que se vê contra o seu próprio clube de coração, e isso eu estendo a qualquer outro torcedor. Eu vou procurar lances do Palmeiras aqui e vou mostrar para vocês também, para mostrar que eu não sou uma pessoa demagoga, ok? Eu vou fazer isso para vocês também. E isso a gente tem que trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano. O que se espalha por aí hoje são youtubers, né, pessoas que fazem conteúdo, e o nível de fanatismo e o nível de passionalidade cega os olhos da razão, de tal forma que a pessoa praticamente começa a ter reações bizarras. Eles começam a ter um senso de perseguição, eles começam a criar uma realidade paralela dentro da cabeça deles, que o trabalho deles está sendo perseguido, que as pessoas perderam o caráter, que as pessoas se tornaram hipócritas. Isso é um erro de análise devido a essa contaminação emocional, fanática, doentia. E isso está, queira aqueles que têm uma crença ou não, está relacionado com as coisas da alma, está relacionado com a gestão das emoções, está relacionado com a capacidade de você fazer uma autoanálise e depurar as suas emoções, para que você esteja mais próximo da realidade e não mais distante dela. Então eu gostaria de dizer a todos um muito obrigado até então. Se você gostou dessas palavras, gostou desse conteúdo, compartilhe, dialogue, comente, faça o que você quiser, dentro da premissa do respeito, que isso é uma prerrogativa para que todos vivam em harmonia. Um grande abraço a todos.